Olha só que polêmica. O governo americano estaria apontando exageros, ou, para ser mais direto, mentiras em anúncios de cooperação feitos pelo governo brasileiro. Vamos mergulhar nisso porque essa é uma acusação bem séria e, de acordo com a fonte que a gente analisou, o buraco é bem mais embaixo do que parece. Então a grande questão é essa, né? O que exatamente o Brasil anunciou que fez com que o pessoal lá em Washington ficasse de cabelo em pé? E por que autoridades americanas, segundo essa fonte, estariam falando em exagero? É isso que a gente vai desvendar agora. E olha, para entender este e outros temas complexos de uma forma bem clara, direto ao ponto e com base em fontes, já sabe, né? Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma análise. Bom, vamos lá. Direto ao ponto central do conflito. A análise que a gente consultou indica que a percepção lá em Washington é que o Brasil está inflando, está aumentando a natureza de algumas parcerias recentes para construir uma certa imagem, uma narrativa política bem específica. E a base para toda essa discussão vem direto da fonte, com essa citação aí. Isso mostra que não é um boato qualquer, não. É uma avaliação que, de fato, estaria sendo feita dentro do governo americano. E foram 2 episódios específicos que teriam chamado a atenção por lá. Então vamos dar uma olhada no primeiro caso que a fonte detalha para a gente entender essa suposta diferença entre o que foi dito e o que de fato aconteceu. Envolve um acordo que à primeira vista parece uma coisa, mas na prática seria bem outra. Essa foi a manchete, sabe? O jeito que a coisa foi anunciada aqui no Brasil. A mensagem é clara, uma grande parceria contra o crime organizado. Parece algo grandioso, importante, certo? Pois é, mas o que a fonte aponta é que a realidade seria bem diferente disso. Agora, o que é realmente interessante aqui é o contraste. O que foi vendido como um mega acordo contra o crime organizado, na verdade, seria sobre troca de informações de aduana. E o ponto mais crucial, segundo a fonte, é este aqui. Era só uma carta de intenções que nem sequer chegou a ser assinada. E, para completar, lá nos Estados Unidos não teve anúncio nenhum com essa pompa toda. Beleza, agora vamos para o segundo caso que, segundo a análise, reforçou essa percepção americana de exagero, a detenção do ex-deputado Ramagem lá nos Estados Unidos. Do lado brasileiro, a história que foi contada era que a detenção foi resultado de uma cooperação internacional. Só que a fonte afirma que a reação lá nos Estados Unidos foi bem diferente. Em vez de comemorar a parceria, as autoridades teriam começado a investigar como aquilo aconteceu. Isso sugere muito mais surpresa do que uma colaboração que já estava combinada, né? Ok, até agora a gente viu o quê. Agora a análise entra no porquê. E aqui é super importante frisar. O que vem agora é a teoria que a fonte apresenta para tentar explicar a motivação por trás desses anúncios. É uma peça-chave nesse quebra-cabeça. A pergunta que a fonte tenta responder é: qual seria o objetivo de criar essa impressão de uma cooperação muito mais intensa do que a realidade? A resposta, segundo essa análise, seria uma manobra preventiva, um verdadeiro jogo de xadrez político. E esse esquema aqui ilustra bem essa teoria. Pensa comigo. Passo 1, a antecipação. Os Estados Unidos estariam pensando em classificar as maiores facções brasileiras como organizações terroristas. Passo 2, a consequência. Isso teria um impacto financeiro gigante, permitindo bloqueio de bens. E aí vem o passo 3, a prevenção. O governo brasileiro se antecipa, criando essa narrativa de que, olha, a cooperação já existe, já é forte, tentando dizer que uma medida tão drástica não seria necessária. Faz sentido, né? E essa história de construir narrativas, pelo visto, não para por aí. A análise vai além e sugere que esses anúncios não seriam casos isolados, mas parte de um padrão maior, de uma estratégia de usar a imprensa para apoiar certas posições do governo. Para ilustrar esse suposto padrão, a fonte cita notícias sobre o porta-aviões americano Nimitz. A imprensa brasileira noticiou que ele tinha acabado de chegar ao Rio. Só que uma checagem simples em sistemas de rastreamento marítimo, segundo a fonte, mostrava o navio lá perto do Chile. Quer dizer, uma distância que levaria dias para ser percorrida. Era impossível o navio estar no Rio naquele momento. Então, para a gente amarrar tudo que foi apresentado nesta análise. Primeiro, a acusação. Os Estados Unidos estariam vendo um exagero nos anúncios de cooperação do Brasil. Depois, a evidência que a fonte cita, com os casos do acordo de aduana, que não teria sido assinado, e da detenção do Ramagem. Em seguida, a teoria. Seria uma estratégia para se antecipar e evitar a designação de facções como terroristas. E, por fim, a ideia de que isso tudo se encaixa num padrão maior de uso de narrativas na mídia para fins políticos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que talvez seja o ponto mais importante de todos. Nesse cenário de anúncios oficiais, reações diplomáticas discretas e narrativas que circulam por aí, fica a pergunta: como é que a gente pode, de fato, checar as coisas e separar o que é real do que é apenas estratégia?